Olá a todos, eu sou o Assis, técnico gerente do laboratório de solos do CT Asfalto. Agora vamos trabalhar com o ensaio de mini CBR. Esse ensaio de mini CBR nós já aproveitamos e fazemos mais dois junto com ele, porque a norma pede que sejam moldados corpos de prova para ensaio com embebição e sem embebição. Então vão ser 5 corpos de prova que vão para a água e 5 corpos de prova que não vão. Então esses 5 que vão ser ensaiados sem imersão, a gente aproveita os corpos de prova para o ensaio de contração, e os 5 que vão sofrer esse processo de submersão em água é realizado no ensaio de expansão. O procedimento de preparação da amostra é conforme também o que já trabalhamos no ensaio de mini MCV. A amostra é passada na peneira número 10. Em seguida são preparados os pontos, nos respectivos teores de umidade. No entanto, nesse caso, nós não vamos ter uma massa de material fixa, como no caso do mini MCV, que nós trabalhávamos sempre com 200 gramas de material. Agora nós temos uma faixa de altura do corpo de prova aceitável para que a gente tenha um controle volumétrico desse corpo de prova. Então nós vamos procurar uma quantidade de material que confira ao nosso corpo de prova uma altura entre 49 e 51 milímetros. Aqui está o material preparado. Isso foi o processo de tentativa e erro mesmo. Vamos chutar aqui primeiro 200 gramas. Você já tem uma curva de compactação do material também, você consegue ter uma ideia melhor, de quanto material você vai precisar para ter aquela altura, porque você já vai ter a densidade do material. Nesse caso aqui vamos testar 200 gramas. Mesmo procedimento. Coloca os passadores, os discos. Agora, para o processo de compactação, eu vou usar o soquete leve, porque eu vou aplicar energia normal, que no caso vai ser aplicado 5 golpes de cada lado do corpo de prova. Se a gente estivesse trabalhando com outra energia, então nós usaríamos o soquete pesado, aplicaríamos a quantidade de golpes correspondente em cada lado. Poderíamos modificar essa energia com o número de golpes no soquete leve também, desde que apliquemos a quantidade de golpes corretamente. Percebo que já foi aplicado um golpe, completou os 5 golpes nessa face do corpo de prova, agora inverte, aplica-se mais 5 golpes. Feito isso, nós medimos a altura do corpo de prova, esperando que ele fique entre 49 e 51 milímetros. A medida do extensômetro aqui temos 40,20, mas no caso, fazendo a compensação de calibração do nosso equipamento compactador, adicionamos 10. Então temos 50,20 milímetros, que fica dentro da faixa de 49 e 51. Esse corpo de prova já pode ser montado para o ensaio de mini CBR. Terminada a compactação, então agora nós vamos preparar o material para o ensaio de mini CBR. Existem, como eu mencionei no início, 2 situações. Um caso de ensaio com embebição e outro sem embebição. É algo muito semelhante ao CBR tradicional, só que sempre usando ferramentas em miniatura. No caso de com embebição, então o corpo de prova vai ser montado dessa maneira, nesse suporte. É colocado um sobrepeso, tal como no caso do CBR tradicional, e nós ajustamos aqui um anel, um relógio comparador, para as medições de expansão.
Feito isso, o corpo de prova já está aqui, nós anotamos a leitura inicial e levamos para a água. Pode zerar também o extensômetro para ter a leitura inicial como zero. Que ainda não está cobrindo, a gente precisa adicionar um pouco mais de água. Então, completamos com a água até que a amostra fique totalmente submersa, né, preservando aqui o nosso extensômetro. Após 20 horas sobre esse processo de embebição, nós retiramos a amostra, deixamos que a água escorra por cerca de 10 a 15 minutos para levar para o ensaio da penetração. Mas isso no corpo de prova que sofreu o processo de embebição. O outro caso é o corpo de prova sem embebição. Então, nesse caso, nós vamos levar a amostra diretamente para frente para realizar o ensaio. Lembrar de mover o corpo de prova até que ele fique na base do cilindro. Utiliza-se também um sobrepeso. Ajustado o corpo de prova na prensa, nesse momento são necessários dois operadores, porque um vai focar a sua atenção nas leituras de deformação do anel dinamométrico e o outro vai focar nas leituras do anel que vai dar suporte para a velocidade de rotação da manivela. Então, um operador vai estar preocupado em girar a manivela de forma que o prato suba a uma velocidade de 1,27 mm por minuto e o segundo operador vai estar anotando os valores da deformação do anel e a partir da constante de calibração desse anel você tem o valor da carga que está sendo aplicado no corpo de prova para depois efetuar os cálculos do seu ensaio de penetração. À medida que um operador gira a manivela, o outro vai fazendo as leituras, perceba que o ponteiro vai se movendo à medida que o ensaio vai rolando. Então, a norma estabelece alguns valores de penetração, que a partir desses valores de penetração você calcula qual o tempo de ensaio essas leituras devem ser efetuadas e você preenche a sua planilha de ensaio de penetração. Concluído o ensaio de penetração para o caso do corpo de prova sem o processo de submersão, nós aproveitamos esse mesmo corpo de prova para fazer o ensaio de contração. Já que o corpo de prova não passou por um processo de imersão, nós colocamos ele nesse suporte e anotamos o valor inicial. No dia seguinte, anotamos o valor final para ver o quanto o corpo de prova contraiu por perda de umidade. O processo contrário é feito nas amostras, né, como já foi mencionado, e submetido ao processo de embebição. O corpo de prova vai ficar na água e é medido o quanto ele vai expandir. E após esse processo de submersão, o corpo de prova é ensaiado na prensa de penetração, tal qual já foi mostrado. Então é isso. Esse mesmo procedimento é repetido para outros corpos de prova em umidade diferente, de forma semelhante ao que é feito também no ensaio de mini MCV. Então, obrigado a todos e até mais.